Hafthor Bjornsson ainda nesse mês de maio vai tentar levantar 515 quilos, estabeleceu um novo recorde mundial no deadlift strongman. Por mais que ele seja um atleta de alto rendimento, de altíssimo nível, sabia que muitos dos princípios de treino dele, né, junto com o seu treinador Sebastian Oreb, são aplicáveis para muitos de nós? Pois é isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Antes eu só queria mostrar para vocês, pessoal, esses dois levantamentos aqui, pessoal, do Hafthor Bjornsson, a sua antepenúltima e penúltima sessão pesada de treino de deadlift antes do Enhanced Games, 455, 470 quilos, coloquei lado a lado, tentei deixar os dois levantamentos no mesmo ponto e vocês verem, né, 15 quilos de diferença, velocidade igual mesmo, o cara tá mais forte, diferença de 2 semanas de um levantamento para outro, tem uma sessão de deload aí no meio, nós vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de coisa, tem, se eu não me engano, uma sessão média de 400 quilos para repetições, tipo 5 repetições, uma sessão leve e a última sessão pesada antes do Enhanced Games, 485 quilos antes dele tentar os 500 quilos, 2 semanas antes do Enhanced Games. Como ele vai fazer ainda esse mês, eu vou estar trazendo aqui, claro. Mas vamos falar sobre a parte de treino. Primeiro vamos falar sobre quem é Hafthor Bjornsson. E já vou tirar o elefante da sala aqui com uma coisa que simplesmente que eu não trato tanto, não me interessa tanto, que é a parte, né, de os hormônios e tudo mais. Né? O uso, óbvio, é o que está na equação, mas eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso e não se atentam aos princípios, e é isso que eu vou focar aqui nesse treino, os princípios do treinamento, e só deixando aqui as características dele. É um cara de 2,05 metros, um cara bem alto, né? Que pesa de 170 a 200 quilos ou mais, né? Quando está mais leve, né, no off-season dele, quando está na competição, ele deva pesar uns 205, 206 talvez, quando ele for tentar os 515. É um atleta com anos de treino e de progressão, e significa que a sensibilidade dele ao estímulo é baixa, porque quando nós iniciamos o treinamento, a nossa sensibilidade ao estímulo é alta, em compensação, nossa tolerância de esforço é baixa. Quando nós vamos evoluindo, nós vamos diminuindo essa sensibilidade, em compensação, nossa tolerância de esforço, nossa capacidade funcional, ela vai aumentando. Então vai ficando cada vez mais difícil, né, evoluir com o passar do tempo. Então a gente vai precisar de estímulos cada vez mais brutais, mais pesados, mais intensos, mais estressantes, não só na sessão, né, mas olhando, né, de um ponto de vista mais macro. O princípio do aumento gradativo das cargas, né, já está aí. E o Hafthor Bjornsson é uma pessoa com um atleta, né, com um objetivo muito específico, que é levantar, né, esses 515 quilos, um objetivo brutal que obviamente vai exigir bastante dele, não só está exigindo, né, não só da parte de treinamento, mas no dia, né, o que vai acontecer posteriormente também, porque levantar 515 quilos haja capacidade de trabalho. E falando aqui capacidade de trabalho, em trabalho propriamente dito, usa os 2,05 metros, né? É um cara que faz convencional, né? Então, obviamente, a amplitude do movimento, a trajetória da barra, melhor dizendo, é isso que eu quero dizer, vai ser significativa. Então, o corpo dele vai demandar, né, uma grande quantidade de energia para fazer os 515 quilos mover. Não só, mas o que ele tem feito em treino também, né? E o fato dele pesar essa dimensão de peso, ele é um cara que obviamente tem uma quantidade absurda de massa muscular. E quanto mais massa muscular, mais tecido vai ser necessário para se recuperar, mais tecido pode ser danificado. Tem a parte também do sistema nervoso que também precisa ser recuperado, né? Então imagina, quantidade absurda de massa muscular para produzir uma quantidade absurda de força. Obviamente que o sistema nervoso, para inervar, coordenar tudo, vai ser bastante exigido. Então, taxa-se muito o sistema nervoso, né? Um atleta desse perfil. Ele é alguém, né, com uma data específica. Então, naquele dia, acho que dia 24 de maio, né, que vai ser a tentativa dos 515, o treino dele precisa ser específico, né? Precisa ser direcionado para esse dia. Então, todo o planejamento dele deve ser, então, orientado para isso. E vamos falar aqui sobre os princípios por trás do treino do Hafthor. A estrutura dele são 4 treinos semanais, com 2 treinos dedicados à parte superior, 2 treinos dedicados à parte inferior do corpo. Estrutura: upper lower, deadlift,
com ele e seu treinador categorizam, né, como um exercício de membros inferiores. Algumas pessoas consideram como exercício de costas, mas o Hafthor, como muitos atletas aí também, categorizam como um exercício de membros inferiores. Até porque também, né, os principais motores do movimento extensão do quadril, extensão do joelho, obviamente tem uma flexão plantar ali, mas em menor grau, e também, né, tem a participação da extensão do ombro, né, mantendo a barra, né, em contato com o corpo, né, o mais próximo possível do corpo. Mas realmente quem dita, né, o movimento, quem faz o movimento acontecer são os músculos responsáveis por estender o quadril e o joelho, por isso que não faz tanto sentido quando algumas pessoas falam assim, tá puxando muito com a lombar. Não faz muito sentido. Mas vamos lá. No começo, né, da sua preparação, dessa preparação específica, né, para tentativa de recorde, ele usa, né, blocos, né, com progressão linear ali, fazendo as top singles, deadlift e aumentando, né, o peso de semana em semana gradualmente, né. E aí depois, quando os pesos começam a ficar mais pesados, aí tem os blocos que trabalham no sistema pesado leve. Ou seja, deadlift pesado, depois, né, uma semana de deadlift leve, deadlift pesado, deadlift leve. Esses dois deadlift aqui mesmo que eu mostrei para vocês, eu falei, né, que teve espaço de 2 semanas, foi um deadlift pesado, 455 quilos, teve um deadlift leve, e aí depois deadlift pesado de novo, né, sessão pesada 470. Então, segue nessas aí. Porque eu estou falando aqui nesses princípios, né, específico, né, para esse evento de deadlift. Normalmente o seu treinador fazem pequenas mudanças, né, bem graduais de um bloco para outro, né, não só o que tem já séries, repetições, mas exercício também, que tem muita gente que acaba mudando radicalmente, né, de um bloco para outro. Muitas vezes até mantém só mudando ali uma coisinha ou outra nas séries de repetições e obviamente na intensidade, volume, alternando ali, como vocês viram, né, como eu falei para vocês, sobre sistema pesado leve e uso de top singles no deadlift, né, para o deadlift nesse momento, e até onde muitas pessoas têm dúvidas, foi o que me motivou a trazer esse vídeo aqui, porque tem muitas pessoas que olham e perguntam, só faz só uma repetição, uma série de uma repetição só? Sim, é isso aí. No momento atual, né, com todos os anos de experiência, de treino, de progressão, estrutura física atual, a sensibilidade ao estímulo que se muda, né, com o passar do tempo. Hoje é necessário para ele compensa, né, para ele e o seu treinador viram que compensa fazer a top single e complementar esse trabalho fazendo um back-off, série de volume com um peso menor e com variações do deadlift. Já utilizaram aí déficit deadlift, deadlift com pegada de arranco e os acessórios, né, também para complementar o volume. Atualmente no dia de deadlift mesmo, ele tem feito belt squat, já fez também leg press, complementa também com exercícios mais isolados, extensão de coluna. Mas hoje ele e o seu treinador estão vendo que essa estratégia está funcionando, e realmente está. Foi a mesma que ele usou, né, tanto para os 505 quanto para os 510. Que em outros tempos ele já fez, né, trabalho de repetições, né, quando for necessário, mas parece que ele vai fazer agora, que ele está em Las Vegas, uma semana, primeira semana desse último bloco, um trabalho de 400 quilos para repetições, parece umas 5 repetições, vamos só confirmar. Depois um deload, uma sessão leve, e aí a sessão pesada de 485 quilos, a última. Outra semana, a semana 4 de deload, e aí a competição. E na edição do vídeo eu acabei me lembrando de algo, pessoal, que eu esqueci até de colocar ali nos slides, que o Hafthor Bjornsson, ele não utiliza escalas de percepção subjetiva de esforço. Hoje está bastante em moda, né, o RPE, mas ele não usa, que são escalas, né? É uma ferramenta, né, que se é utilizada para quantificar a intensidade relativa da sessão, do programa que for. É uma ferramenta que pode ser muito importante, muitos atletas utilizam, mas que não necessariamente é obrigatório. Então, não necessariamente se tu não usa, tu não vai ter resultado. Pode ser útil? Pode, mas
Não é todo mundo que utiliza e tem muitos resultados, né? Como o Hafthor Bjornsson é prova disso. E ele deixa, né, o agachamento em modo manutenção, porque o foco de toda essa preparação é o deadlift. E o agachamento, né, ele é um exercício bom para um suporte para o deadlift, mas ele pode gerar uma fadiga que pode concorrer a atrapalhar ao deadlift. Quando ele precisa também melhorar seu agachamento, ele e o seu treinador trabalham aí no sistema de alternância, né? Semana pesada de deadlift, agachamento leve. Semana pesada de agachamento, deadlift leve. Mas como foco é 100% esse movimento, que ele só vai para essa prova, né, para o levantamento, né, o deadlift máximo. Então ele está deixando só o agachamento no modo manutenção para realmente manter, né, ali um estímulo mínimo para manter a massa muscular, a força nas pernas e também complementa, obviamente, olhando ali para o restante do treino, né, o treino de parte superior, que tem ali as trações, né, as puxadas e remadas, que também vai ter um trabalho ali para a parte superior das costas, né, que vai também complementar o trabalho que é necessário para fortalecer, né, o deadlift, né, para complementar o deadlift como um todo. Então, para resumir, 4 treinos semanais, uma sessão de deadlift por semana, progredindo as top singles e aí fazendo back-off com as tentes, né, variações de deadlift, e aí sem um macacão. Chega um certo ponto que as intensidades ficam altas e aí começa a alternar sessões pesadas e sessões leves de deadlift por causa da recuperação, como um ser humano gigantesco, né, com uma capacidade de produção de força e massa muscular enorme, então a demanda por recuperação vai acabar sendo maior, e esse é um dos princípios da parte de treinamento que serve para todo mundo. Se está vendo esse vídeo aqui, tenha sempre isso em mente, que à medida que tu for ficando mais forte, as regras do jogo vão mudando, especialmente nessas duas partes de demanda por recuperação e demanda por estímulo. Você vai precisar de estímulos cada vez mais fortes, mais intensos, talvez mais complexos, e a recuperação de cada estímulo que tu for dar vai tender, a demanda por ela vai tender a ser maior. Então os estímulos acabam ficando menos frequentes do que quando tu começou a treinar, que era um iniciante. Então, pessoal, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Só uma questão de curiosidade mesmo. Espero que eu tenha conseguido agregar mais conhecimento para vocês aí, talvez algumas ideias, e também vocês entenderem que a individualização do treinamento ela é um processo mesmo para esses atletas de alto rendimento, que aquilo que funciona hoje não necessariamente vai ser o que vai funcionar amanhã. Então tu tem que saber ler, né, o seu corpo, ver as respostas e entender o contexto que tu tá no momento. Eu posso te ajudar através do serviço de consultoria online, só entrar em contato por e-mail que está aparecendo aqui na tela, vai estar na descrição também. Qualquer coisa também tem as planilhas de treino já pré-prontas que são a verdadeira mão na roda, mas obviamente a consultoria eu vou conseguir te ajudar melhor